Vamos falar dessa notícia que está movimentando a internet. José de Abreu pede prisão de Nego Di por fake news e dispara. Babaca. O que está acontecendo? José de Abreu, né, um grande ator brasileiro, que tem aí suas opções políticas bem declaradas, né? Ficou irritado aí com ex-Big Brother Nego Di, né? Por quê? Vamos lá. O Nego Di tá ajudando bastante lá no Rio Grande do Sul? Provavelmente tá, né? Principalmente arrecadando dinheiro, alimento. Isso é extremamente positivo. Porém, nesse mundo atual que a gente vive, esse mundo digital da informação muito rápida, muitas notícias que não são reais circulam na internet. E essa tragédia no Sul é óbvio que isso também ia acontecer, né? Como é muita gente falando sobre o mesmo assunto e muita gente consumindo, né? Porque só se fala nisso, é óbvio que em determinados momentos vão sair notícias que não são verdadeiras, né? E aí o que acontece? Segundo informações, o Nego Di chegou a falar que mais de 3 mil pessoas teriam morrido numa cidade do sul e que em outro ponto a água estava cheirando a cadáver. Vamos lá. Segundo os dados oficiais ali do governo, ali que tem polícia, defesa civil, bombeiros, pessoas especializadas, pessoas que estão trabalhando no resgate de pessoas que estão provavelmente encontrando e documentando pessoas feridas, pessoas que foram encontradas feridas e pessoas que foram encontradas mortas, dizem que até agora mais de 140 pessoas morreram, que é uma tragédia absurda. Então, assim, a gente vive um problema hoje no Brasil que as autoridades que têm a função de trabalhar em certas funções, muitas vezes perdem a palavra para pessoas que não têm conhecimento para falar sobre o assunto. E aí o que acontece? Entra a parada da ideologia política. Porque assim, o Nego Di, ele pode estar lá, tá bem intencionado, tal, mas assim, cara, para você falar, é isso que eu fico preocupado. As pessoas não entendem que assim, no meio de uma tragédia, quando você tem um número maior de seguidores, quando você sabe que tem muita gente prestando atenção no que você está fazendo, no que você fala, você tem que ser responsável. Eu não sei se as pessoas, em determinado momento, elas ficam meio que, sabe, elas ficam meio que com vaidade, porque vê um monte de gente seguindo, comentando o que ela tá falando, e aí quer manter a audiência, né? Fala, pô, tem um monte de gente me seguindo, falando aqui do meu conteúdo, e muita gente sabe que a tragédia do Rio Grande do Sul tá gerando engajamento, tá gerando é, é, consumo, porque muita gente está interessada e não poderia ser diferente, né? É uma tragédia e as pessoas querem saber o que está acontecendo também para ajudar. Então, assim, o Nego Di, ele vai lá e fala essas coisas, ele tem que ter certeza do que ele está falando, ele tem que ter como provar, e essas informações têm que vir de quem está lá trabalhando, polícia, corpo de bombeiro, defesa civil, porque assim, o que é que a pessoa ganha em falar algo desse tipo numa situação que já é muito ruim para pessoas que já estão extremamente assustadas? Tem que ter prova. Sabe, você tá falando que uma cidade tal foi encontrada milhares e milhares de corpos. Quem falou isso? Você tem provas? Quem falou isso? Tem vídeo? A polícia confirmou, o corpo de bombeiro confirmou. Não se pode falar só por falar. Mas aí o que é que eu falei? Quando entra a ideologia política, aí já era, não esquece. Aí fica essa guerra. O Nego Di apoia o candidato A. Então, se ele falou, eu vou acreditar porque ele apoia o candidato A. O Zé de Abreu tá criticando ele, mas o Zé de Abreu apoia o candidato B. Então, eu vou ficar a favor do Zé de Abreu, então fica essa guerra, né? E aí, o que é que aconteceu? A gente sabe que o Zé de Abreu é conhecido aí por não ter papas na língua, né? Ele vive aí comprando tretas para o bem ou para o mal ele tá lá, né? Ele comprou uma Cajojo Todinho recentemente, né? E aí ele ficou irritado aí porque assim, já foi confirmado que o Nego Di poderia ter dado algumas informações que não são verdadeiras, né? E parece que uma juíza determinou que ele apagasse algumas postagens, senão ele receberia multa. Né? Aí vem com aquele negócio, perseguição, e aí começa a falar pro público que gosta dele, e aí o público que gosta dele vai querer ouvir e acreditar só no que ele fala. Gente, efeito do mundo digital que a gente vive. As pessoas criam nós contra eles de todos os lados. E aí o que acontece? O Zé de Abreu foi lá
e não gostou desse comportamento ali do Nego Di na internet, né? Pediu a prisão dele e disparou que ele é babaca. Olha assim, eu acho que quem tem que determinar se uma pessoa está cometendo algum crime, alguma irregularidade é a justiça, né? O Zé de Abreu também tem que se ater a isso, né? Ele é uma pessoa famosa, ele é uma pessoa conhecida, muitas pessoas seguem ele, muitas pessoas querem ouvir ele, e para ele pedir a prisão de uma pessoa, né? Primeiro assim, de novo, quem tem que saber se o Nego Di está cometendo alguma irregularidade é a justiça. Para isso existe a justiça, a polícia, existem regras, né? Agora, assim, Zé de Abreu como cidadão pode pedir? Pode, né? Mas eu acho assim, tem a justiça aí, né? Hoje em dia a gente vive numa época que as pessoas tomam a frente de instituições, né? Enfim, a treta pegou fogo quando o Nego Di ficou sabendo aí, viu essa fala, esse vídeo de Zé de Abreu, né? E o Nego Di também é uma pessoa que tem a personalidade forte, né? E aí começou essa treta na internet, né? O Nego Di começou a acusar e o Zé de Abreu, ele já acusou a Globo. E aí fica assim, a gente vive nesse mundo digital onde as pessoas nunca admitem que estão erradas, né? Toda vez que são confrontadas, falam em perseguição, né? A palavra do momento é essa. Não, eu nunca estou errado, é sempre alguém me perseguindo, né? E aí, assim, gente, o foco deveria ser, de novo, né? Ajudar as pessoas do Sul, né, se concentrar em acolher, se concentrar em doação, se concentrar em se organizar, se concentrar em cobrar os políticos para esse tipo de tragédia não acontecer mais. E aí fica essas tretas, né? Eu não sei se essas tretas é por vaidade, né? Que acontece muito no mundo digital, acontece muito com essas pessoas que têm muitos seguidores, ou essas tretas acontecem porque cada um realmente acredita que tá certo, que aquilo que ele fala, aquilo que ele defende é sempre a única verdade, que ele nunca erra, que nunca comete erro. E aí fica pior, né? Porque fica aí um monte de seguidor de cada lado apoiando. Não, você tá certo, é isso aí mesmo, tem que meter o pau em um e outro. Aí a pessoa fica nessa de querer agradar seguidores ou de querer acreditar que os seguidores estão apoiando porque ele tá falando a verdade. E aí as pessoas ficam nisso, né? Enfim, a treta tem rendido, né? Tem chamado a atenção na internet, né? E tá gerando bom engajamento, né? Bom engajamento. De novo, né? O foco deveria ser unicamente o Sul e o que está acontecendo no Sul e ajudar as pessoas, né? Mas no meio disso está tendo muita treta, muita confusão, né? Mas eu acho que apesar dessas notícias, dessas tretas, dessa vaidade, o saldo ainda é muito positivo quando se trata de ajuda, né? A maioria das pessoas está ajudando, a maioria das pessoas estão se comportando de forma justa, exemplar, e no saldo final eu acho que a maioria dos brasileiros estão dando um exemplo extremamente positivo, né? E é óbvio que no meio disso tudo vai ter treta, vai ter brigas, vai ter falas desnecessárias, né? Teve o governador lá do próprio Rio Grande do Sul que fez uma fala totalmente desnecessária sobre doação, mas enfim,